Olá, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o conteúdo de energia. Então, assim, pessoal, quando a gente fala em energia, nós podemos pensar em vários tipos. Por exemplo, energia elétrica, que é uma energia fundamental para o nosso dia a dia, para o funcionamento dos nossos equipamentos, para poder carregar um celular, poder utilizar uma lâmpada, né? Nós podemos pensar numa energia, por exemplo, energia da bateria do meu celular que está acabando, uma energia química relacionada a baterias, a pilhas. Nós podemos pensar na energia que eu preciso para viver, como a energia que os alimentos me fornecem, ou então a energia que vem do sol, né, que é uma energia fundamental para a nossa sobrevivência, sobrevivência das plantas. Então, o conteúdo de energia, ele é um conteúdo bem importante e vocês vão estudar todos os anos do ensino médio, né? Aqui no primeiro ano nós vamos se deter a uma delas, que é o que nós chamamos de energia mecânica, certo? A energia mecânica, ela está relacionada a duas energias, dois tipos de energias importantes, que é a energia potencial. A energia potencial, ela está relacionada à posição dos corpos e também ela depende da energia cinética. Na aula de hoje, nós vamos se deter ao estudo da energia cinética. A energia cinética é aquela que está relacionada ao movimento dos corpos. Por exemplo, qualquer corpo que está em movimento, ou seja, se ele possui velocidade, ele tem uma energia que nós chamamos de energia cinética. Então vamos anotar aí, ó, energia cinética. O que é a energia cinética? Gente, a palavra cinética, ela vem da palavra kinect. Kinect. Tem gente aí que joga videogame, que tem um aparelhinho lá no videogame que se chama Kinect, que nada mais é que um aparelho sensor de movimento. A palavra Kinect significa movimento. Então nós vamos gravar aí que a energia cinética é a energia que está associada ao movimento dos corpos. Como que eu sei que um corpo está em movimento ou não? Se a sua posição varia em relação a determinada referência. Então, para um corpo ter energia cinética, ele tem que estar em movimento. Ou seja, ele tem que ter a grandeza física chamada velocidade. Então, vamos pensar. Se a gente for considerar esta caneta, agora, em relação ao chão, ela está parada em movimento. A posição dela não muda em relação ao chão. Bom, então ela está parada. Ela tem energia cinética? Não. Ela tem, nesse instante, outros tipos de energia relacionada à sua posição, por exemplo. Se eu soltar, ela vai cair. Então, isso é uma energia potencial, que a gente vai ver na próxima aula. Agora, na aula de hoje, eu estou falando da energia cinética relacionada ao movimento, à velocidade. Se a caneta está em repouso, ela não possui energia cinética. A sua energia cinética é zero. Agora, se a caneta estiver se movimentando, ou seja, ela tem uma velocidade, e esta caneta, este objeto, vai ter energia cinética. E como que a gente vai determinar a energia cinética desse corpo? Então, nós vamos anotar aqui, ó, energia cinética, ó, EC, energia cinética. Tem livros que trazem como símbolo da energia cinética a letra K, né, que significa Kinect. Mas vamos utilizar aí a maior parte dos livros brasileiros, né, que utiliza EC, energia cinética. Então a energia cinética é definida como a massa que multiplica a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Então energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Então vamos anotar aqui. O que é EC? Energia cinética. A unidade de medida, gente, de energia no sistema internacional é o joule, tá? Joules. E nós vamos utilizar a letra J como unidade de medida. O que é o M? Bom, o M nós já viemos trabalhando, é a massa, que no sistema internacional a gente utiliza o quilograma, e V é a velocidade.
a velocidade do corpo, que no sistema internacional é 1 metro por segundo. Então, quando a gente for determinar a energia cinética de um corpo, se eu quero determinar ela em joule, que é a unidade do sistema internacional, eu tenho que trabalhar com a massa em quilogramas e com a velocidade em metros por segundo. Se por acaso vocês pegarem um problema em que a massa está em gramas, vamos relembrar disso, ó. Se a massa estiver em gramas, eu tenho que transformar para quilograma. Como que eu transformo de grama para quilo? Divido por 1000. Então, antes de jogar lá na equação, eu tenho que fazer essa transformação aqui, tá? Então, isso aqui é um lembrete lá do conteúdo do primeiro semestre, tá bem? Vamos fazer um exemplo? Exemplo de energia cinética. Vamos determinar, então, o problema nos pede. Determine a energia cinética de um corpo, né, de um objeto que tem uma massa, um objeto de massa igual a 6 quilogramas. Quando esse objeto, né, quando está em movimento com velocidade de 5 metros por segundo. Então, essa é a pergunta, né? O exemplo para a gente determinar a energia cinética de um objeto de massa igual a 6 quilos quando ele, né, quando está em movimento com velocidade de 5 metros por segundo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver esse problema é retirar os dados. Então, o objeto tem uma massa de 6 kg. Então, vou anotar aqui. Massa igual a 6 kg. E ele possui uma velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Determine a energia cinética. Quer saber se? Beleza. Agora que eu copiei os dados do problema, eu vou conferir se eles estão no sistema internacional. Massa está em quilo? Tá, ok. Se tivesse em grama, eu ia dividir agora por 1000. Mas não tá, já foi dado em quilo, tranquilo. Velocidade está em metros por segundo? Tá, beleza. Se tivesse em quilômetro por hora, eu iria transformar dividindo por 3,6. Mas já tá na unidade correta do sistema internacional. Então, basta nós aplicarmos a equação da energia cinética. Energia cinética é igual a m vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Copiei a equação, agora vou substituir os valores dados. Massa 6 vezes velocidade, que é 5 ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética vai ser 6 vezes 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Não é 5 vezes 2, gente. É 5 vezes 5. É ele vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5 dá 25. Dividido isso por 2. Então, agora, tanto faz a ordem, né? Eu posso simplesmente, ó, simplificar aqui, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes 25. Multiplicando 25 vezes 3, nós vamos encontrar a energia cinética, 75 joules. Observem que a ordem não altera, né? A ordem se eu multiplicar ou dividir primeiro não vai alterar o resultado, ó. Eu poderia pegar aqui 25 vezes 6, que daria 150, e depois dividir por 2, que vai dar os mesmos 75 joules, tá? Então, a ordem não altera. Então, aqui nós resolvemos um exemplo aplicado, então, à energia cinética, que é aquela energia que está relacionada ao movimento, à velocidade dos corpos, certo? Vamos fazer agora um segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, diz assim, ó, um móvel com massa igual a 50 kg tem 225 de energia cinética, 225 joules de energia cinética. E o exemplo nos pede
a velocidade desse imóvel, determine sua velocidade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar os dados do problema. Então quais são os dados que ele nos dá? Que a massa desse imóvel é igual a 50 quilogramas e ele também nos diz que a sua energia cinética, ou seja, EC, é igual a 225 joules. E aí o problema nos pede a velocidade do móvel. Quanto que vale? Bom, primeira coisa é retirar os dados. Segunda é conferir se as unidades estão de acordo com o sistema internacional. No sistema internacional, massa em quilograma, ok. Energia é joule, ok. Agora eu posso determinar a velocidade. E essa velocidade vai ser dada em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então, como é que eu vou determinar? Primeira coisa, então, escrever a equação da energia cinética. Energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Segundo passo, substituir os valores dados na equação. Quanto que vale a energia cinética? 225 foi o valor dado, igual a massa dada que é 50 kg vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora que eu substituí os valores dados, eu preciso isolar o que eu quero saber. Nesse caso, a velocidade. Então, eu vou resolver as operações matemáticas e isolar. Lá no final, eu vou ter um número igual à velocidade, que é o que eu quero descobrir. Então, a primeira coisa, eu vou fazer essa divisão aqui. Então, vai ficar 225 igual a 50 dividido por 2, que dá 25, vezes velocidade ao quadrado. Como o meu objetivo é isolar V, então o que está aqui do lado dele, eu passo para o outro lado. Então, vai ficar 225, o 25 aqui está multiplicando, então ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar 225 dividido por 25 igual a V ao quadrado. Agora, eu vou realizar essa divisão. 225 dividido por 25 vai dar 9. E isso vai ser igual a V ao quadrado. Agora, para determinar o valor de V, eu tenho que eliminar esse ao quadrado daqui. Potência. Qual é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, o que está ao quadrado aqui vai ir para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 9. Então, velocidade igual a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3 metros por segundo. Então, esse é o valor do módulo da velocidade. Lembrando que esse é o quadrado quando passa para lá, eu posso colocar um sinalzinho de mais ou menos, né? Porque tanto mais 3 ao quadrado, como menos 3 ao quadrado, dão 9. Mas como nós estamos trabalhando com um módulo, a gente não precisa usar o sinal. Então, o valor da velocidade desse móvel em metros por segundo é 3. Certo, gente? Então, agora que vocês já viram esses 2 exemplos, refaçam ele no caderno, analise bem como que foi feito cada um e vão lá para o questionário avaliativo de vocês que está no CIGA, certo? Bons estudos!